Shalom Adonai, a paz do Senhor, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Flávio. Shalom Adonai é uma pronúncia hebraica que quer dizer a paz do Senhor. E este foi o nome a qual eu escolhi. Eu fiz esse canal para levar aos meus familiares e amigos um pouco do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, usando essa ferramenta, a internet. Eu quero deixar aqui um versículo a qual Jesus falou aos escribas e fariseus da sua época. João capítulo 5, versículo 39, que diz: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Há muitas dificuldades de entender a Bíblia. Muitas pessoas desconhecem os atributos de Deus como amor, santidade e justiça. Deus é soberano. Ele tem o controle de tudo. A Bíblia diz que Deus tudo vê. Eu quero deixar um versículo aqui que se encontra em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os seus atributos, como santidade e justiça, são equivalentes ao do seu amor. Eu quero deixar aqui um versículo de cada desses atributos. Primeiro, eu vou falar do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O seu atributo de santidade. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. E a sua justiça. Salmos 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Eu deixei apenas um versículo de cada, são inúmeros versículos aqui. Mas para essa apresentação não ficar muito longa, eu coloquei um versículo de cada para cada atributo de Deus. Eu estarei enviando a você essa apresentação e 2 vídeos que eu fiz. Veja esse vídeo, analise. Meus queridos, se eu citar alguma passagem ou dar alguma explicação de que você se sinta ofendido porque feriu a sua crença, a sua religião, que você leva desde pequeno dos seus antepassados, por tradição, não é essa a minha intenção. A minha intenção é o que está escrito em João capítulo 5, versículo 39, que eu citei aí primeiro. Examinai as Escrituras. Você tem que examinar as Escrituras para saber se a determinada religião ao qual você está, a igreja que você está, prega a verdade da palavra de Deus. Não é porque uma instituição fala de Deus que Deus aprova todas as coisas que ali são feitas e praticadas. Então, meus queridos, de maneira nenhuma eu quero ofender você, de maneira nenhuma eu quero ferir a sua crença, eu quero que você examine. Você vai ouvir eu falar, eu colocar versículos bíblicos, analise. A gente tem por obrigação de conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o aferidor de medida. Ela é que atesta as verdades que são faladas. Se você ouve algo no púlpito ou no altar que um determinado homem fala, você tem que saber se realmente aquilo que ele está falando é bíblico.
Porque a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a única regra de fé e prática dada por Deus aos homens. Então, meus queridos, analisem, busquem ao Senhor, busquem o conhecimento do Senhor pela sua palavra. É só pela palavra de Deus que nós chegamos ao pleno conhecimento de Deus, porque foi através da sua palavra que nós o conhecemos. Então, estarei enviando posteriormente mais vídeos para vocês sobre vários assuntos importantíssimos para a nossa vida e para a nossa salvação. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe vocês, que vocês possam dar ouvidos à voz de Deus e à sua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos nossos corações. O meu intuito aqui não é levar uma nova religião a você, é mostrar a você que tem pouco conhecimento ou talvez nenhum conhecimento da palavra de Deus. Como conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra? Não tem jeito. E eu sei que muitas pessoas não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia. Eu quero deixar uns versículos. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E eu quero deixar um versículo aqui que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E eu quero encerrar aqui com um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz: Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus abençoe, que vocês possam desfrutar um pouco do conhecimento de Deus e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Deus abençoe. Rei dos reis, Senhor dos senhores, teu poder é grande, teu amor nos cobre no trono celestial.